Pesquisa Datafolha realizada nos dias 29 e 30 de março apontou que 51% dos entrevistados considera que a perda dos direitos políticos é a punição mais adequada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 45% acreditam na inocência de Bolsonaro e que ele deve ser isento de punições pelo TSE. Calazans? Olha, sobre a pesquisa em si, né, a gente tem que entender qual é o objeto que efetivamente está sendo julgado pelo TSE, né? Qual é a ação judicial, porque são vários debates, tem havido uma confusão aí, eu tenho acompanhado um pouco, por exemplo, a situação do Anderson Torres, né, que está preso até hoje, às vezes ele está preso por conta da suposta falta de ação e inação com relação ao absurdo do dia 8 de janeiro, às vezes ele está preso por conta da minuta, né, daquele documento, né, entre aspas, lá, golpista que está com ele. Então, está meio bagunçada essa questão de compreender qual é a razão. O julgamento que está próximo agora, lá no TSE, do ex-presidente Bolsonaro, que diz respeito àquela reunião que ele fez com os embaixadores, né, que foi criticar, falar sobre a questão da urna eletrônica. Eu vou dizer assim, tecnicamente, sabe? Eu não quero misturar uma coisa com a outra. O TSE ele é um tribunal muito político, cometeu uma aberração gigante, ao meu ver, lá atrás, logo após a cassação da Dilma, quando houve uma evidente manipulação do processo para evitar a cassação da chapa Dilma Temer, que deveria ter derrubado também, não fez um julgamento técnico. O relator, na época, tinha feito, inclusive, um voto brilhante, um livro de mais de 500 folhas, foi o voto do relator indicando pela cassação. Gilmar Mendes era o presidente, eles ficaram segurando o julgamento para substituir o relator, então, para dar um julgamento político. Eu espero que o TSE julgue tecnicamente, sabe? Se houve efetivamente interferência, se ficar comprovada a interferência, o que a legislação diz é que tem que haver a aplicação da pena e aí, consequentemente, a inelegibilidade. Não acho que a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro seja algo fora o fim do mundo. Acho que o grupo dele aí tem nomes fortes, né? E a presença política dele vai continuar vigente. Não acho que isso seja o fim do mundo. Espero, sim, que haja um julgamento técnico com relação a isso. Edivaldo? Eu li toda a pesquisa quase inteira, Kelly. A gente observa que o resultado da pesquisa mostra bem a situação do resultado da campanha. Permanece ainda uma divisão entre os brasileiros com relação a apoiar ou ser contra esse governo. Todos os resultados da pesquisa estão bem próximos ali dos 50%. 50, 52, né, que é a margem da eleição, que foi aí perto de 1,8, né, se me corrijam aí. Então, acho que nós continuamos nesse ativismo político ainda, né, o Lula assumiu com o compromisso de pacificar o país, harmonizar, e nesses 90 dias fez exatamente o contrário. Então, há uma expectativa, o governo ainda está tentando acertar, uma comunicação, né, absolutamente desprezível. Então, tem uma série de problemas com o governo. O governo está iniciando, a gente sempre tem a expectativa, sem ideologizar, eu não consigo falar essa palavra, sem fazer esses recortes. A gente tem que sermos críticos, né? Fundamental, nossa posição enquanto comunicadores. Eu, particularmente, eu não escondo de ninguém, que eu sou um social-democrata, né? Não tenho minhas bandeiras, mas eu sempre acredito que o país avança com um ex-presidente ou com outro. Por uma razão simples, sabe? A gente é brasileiro, né? Nosso brasileiro suporta não desiste governador. Infelizmente é assim, né? Não importa o presidente. Mas nesse recorte é notório, é muito fácil observar que os resultados da pesquisa caminham muito com relação a essa proximidade ideológica em relação àqueles que votaram e aqueles que votaram contra. Então, acho que vai seguir, não deve mudar tão cedo isso, é um processo de restauração da confiança no governo, né? Eu acredito que não ter essa confiança restaurada. Diego? Eu não vou questionar a intenção e a legitimidade da pesquisa, porque eu sei que existem métodos, existe um ambiente, existe variações de onde você faz essa pesquisa, mas lembrando que o Datafolha errou por 14 pontos percentuais. Então, honestamente, não me parece que isso é uma pesquisa, ao menos a maneira como eu leio o cenário político nacional, não é uma pesquisa, é um tubo de ensaio. E o que eu quero dizer com isso? Para haver a inelegibilidade do Bolsonaro, tem que, em certo sentido, também ter um ambiente favorável político. Então, eles lançam tubos de ensaio para ver o que a população diz, se acostuma, não acostuma. A verdade é que, como o Calazans disse, a Dilma não ficou inelegível,
Como é que você tem um processo político de impeachment sem inelegibilidade? Não faz nenhum sentido. Temos aí o mandatário Luiz Inácio Lula da Silva, que não ficou inelegível, dispensa comentários, mas eu vou até assim, eu sei que é um exercício de futurologia, mas eu vou cravar, depois a gente volta nesse vídeo. O Bolsonaro não será preso, mas o Bolsonaro ficará inelegível. Acabou. O jogo é esse. E depois que o Bolsonaro ficar inelegível, o pessoal que votou no Lula vai se decepcionar profundamente, porque meu palpite é que também o Lula não termina o mandato, porque o consórcio de mídia que tanto apoiou, não apoiou o Luiz Inácio Lula da Silva, apoiou uma situação mais favorável a Geraldo Alckmin. Geraldo já está no aquecimento, então o jogo é esse. Bolsonaro ficará inelegível, em minha opinião, até aquilo que está sendo proposto até o momento, de modo injusto e a partir de um ativismo político, de um Tribunal Superior Eleitoral que chegou ao absurdo da aberração jurídica e eleitoral de fazer censura prévia no momento das candidaturas políticas. Isso aconteceu, por exemplo, com o Brasil Paralelo, entre outras aberrações. Então, me parece que é isso que vai acontecer. A pesquisa é um tubo de ensaio, aquilo que parecia aberração vai se tornando habitual. Daqui a pouco o pessoal, eu acho que o Bolsonaro merece ficar inelegível mesmo, ele ficará. E aí o jogo político muda, esse apoio da mídia, que é o Lula, vai virar. Já está virando, se você observar, porque um governo que é ruim vai ficar pior. E quando mexe na economia, e vai mexer, porque final do ano teremos uma recessão, o pessoal vai ficar bastante incomodado. Então, daqui a um tempo, final do ano, a gente volta para esse vídeo. Vamos ver se eu falei besteira ou se é isso mesmo. Gilmar? Olha, eu acredito que tudo isso que está dizendo, a gente respeita e tudo, mas não devemos achar que o Bolsonaro deva ficar inelegível ou não por causa de uma pesquisa. É necessário ter um estudo técnico a respeito disso, que a justiça tome conta, se houver evidências claras, se tiver, como se diz, fatos concretos que ele merece ficar inelegível, sim. Do contrário, não tem que nem se discutir pesquisa neste momento. Tem que ver se tem elementos para que ele possa perder, não o mandato. Eu gostaria que não tivesse motivos para que ele perdesse o mandato. Eu acredito que esse negócio, ficar discutindo... não o mandato... Desculpa, Deixa só uma... terminar. não o mandato, mas a possibilidade de... Eu gostaria Termina, muito, Gilmar. porque, veja bem, é sincero, é tão sincero que nós temos que parar esse negócio. O cara sai do mandato, ele quer voltar para o mandato, nós precisamos discutir outras pessoas, outros nomes, oxigenar a política. A juventude tem que se preocupar mais com a política e participar do jogo político, não só ficar atrás, de repente, de jogos, e outros tipos de cultura inútil. Tem muito influenciador que influencia o que na internet? A boa discussão, a realidade, ou só faz bobeira? Então nós precisamos de uma juventude mais atenta, mais participativa, inclusive na política. Celestino. Bolsonaro ficou 3 meses lá nos Estados Unidos, não surgiu ninguém, nem da esquerda nem da direita. Então, esse converseiro aí que vai surgir vai ficar polarizado até 2026 e vai continuar assim. Essa pesquisa aí parece que foi tirada do segundo turno, mexeram alguns números aí, e o problema dos direitos políticos do Bolsonaro é por causa da reunião, né, que ele chamou os diplomatas do Brasil, que estão aí pelo mundo, para falar das urnas eletrônicas. E crime de opinião para a direita é o que basta. E ele vai ter os direitos políticos cassado, provavelmente, não será preso, porque senão vai ser pior, vai virar um colapso, vai virar um caos nesse país, porque a direita, as pessoas de bem não vão suportar uma pessoa condenada presidindo o Brasil e uma pessoa inocente porque fez uma reunião com diplomatas presos. Francês, então, perdão. É isso que vai acontecer. Perdão, Celestino. Francês. O Bolsonaro voltou, o Bolsonaro incomoda. Nós temos aí um governo que não esquece o ódio, que está aí às vésperas de completar 100 dias sem apresentar nada que eu tenha visto assim de importante, de interessante. Não, apresentou sim, viu, Francês? Apresentou bastante coisa ruim. Apresentou. Então, sequer tem uma política econômica, está em volta desse arcabouço aí, que é um tipo de cala-boca para enrolar, né? E o que nós temos aí? O ódio é tanto que, ao invés de se ater aos problemas do atual governo, o consórcio do mal, o consórcio do qual a Datafolha faz parte, né? Que, inclusive, como disse o Diego aí, errou em 14% no resultado percentual da eleição, né? Por aí a gente já sabe para quem que eles estão trabalhando. O consórcio que carregou o Lula no colo, e agora continua insistindo para tentar derrubar um presidente que sequer
só porque tem metade dos votos do país e sequer está atuando politicamente, pelo menos pelo que estou vendo, né? E conta aí com a cumplicidade, né, que isso é muito mais perigoso, do do Tribunal Superior Eleitoral e do STF. Então, já estão armando no começo deste governo, ao invés de esquecer o outro e trabalhar, não, estão preocupados com o presidente. Kelly, inclusive no nosso Datapan aqui, o resultado é diferente. Você viu o Então, chat? eu ia falar sobre isso agora. O nosso produtor, o Samuca, ele soltou aqui uma enquete para o pessoal da live. Então, 66% acredita que o Bolsonaro, o ex-presidente, é inocente e 33% acredita que não é inocente. E esses foram os dados.